Hoje nós vamos nos aprofundar em como orar da maneira de Jesus, amém? Então, na semana passada eu ensinei sobre como orar quando você tem uma necessidade para um milagre, porque existem diferentes tipos de oração. Oração significa muitas coisas diferentes e é por isso que estamos aprendendo o que vocês estão aprendendo. Mas na semana passada eu ensinei especificamente sobre oração, como orar quando você precisa de um milagre. Amém? E então, para recapitular, a maneira do vinho novo, a maneira de Jesus, aliás, para dar uma pequena recapitulação, para aqueles de vocês que não sabem o que quero dizer com a maneira de Jesus, os fariseus adoravam o mesmo Deus que Jesus, o mesmo Deus exato e a mesma palavra de Deus exata. Era apenas o antigo ou a Torá naquela época, mas eles estavam adorando o mesmo Deus, crendo na mesma Bíblia, palavra de Deus, mas ainda assim a teologia deles era quase o oposto. Era tão diferente, certo? Não só eles não conseguiram reconhecer Jesus como o Messias em que eles estavam crendo, por quem estavam orando depois de receber todas essas profecias sobre o Messias, eles perderam Jesus. Eles não só perderam ele, eles o chamaram de falso profeta. Eles o acusaram de usar poderes demoníacos para expulsar demônios e eles o crucificaram. Então, não só eles erraram nessa área, bem, antes de tudo, se eles vão errar nisso, tem muito mais coisa que eles vão errar, certo? Porque Jesus é o fundamento. Então, a interpretação deles da palavra de Deus estava errada. Eles liam a palavra de Deus e a interpretavam de uma forma errada muitas vezes. E isso é o que chamamos de vinho velho. Mas então Jesus veio trazendo revelação, a verdadeira revelação de Deus. Essa é a teologia, a doutrina em que cremos hoje. Isso é o significado de vinho novo. Mas o que Jesus pregou, coisas como estes sinais seguirão os que crerem, eles expulsarão demônios, curarão os enfermos. Tipo, ele pregou coisas assim, ele pregou coisas como: eu te unjo como apóstolo, e você fará as mesmas coisas que eu fiz e maiores. Você fará, ele diz. E ele também diz: estou derramando meu espírito e estou dando dons a vocês, igreja. E esses dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E para resumir, esses dons são para equipar vocês, para edificá-los até a maturidade, para que vocês possam ser vasos poderosos de Deus e fazer as obras às quais eu estou chamando vocês, crentes. E isso continuará, esse equipar continuará até vocês chegarem à plenitude de Cristo, o que significa quando Jesus voltar. Então, esses tipos de coisas, esses são apenas exemplos de que Jesus pregou essas coisas. E ainda hoje na igreja as pessoas não estão realmente crendo nessas coisas, quero dizer, elas não estão realmente tendo a mesma doutrina e teologia que Jesus tinha, que ele pregou. Elas não têm a doutrina de que apóstolos e profetas fazem parte e são o fundamento de acordo com Efésios 2:20. Isso é Novo Testamento, com Cristo Jesus como a principal pedra angular. Elas não têm a doutrina de que o Kipar vem do ministério quíntuplo, incluindo os apóstolos e profetas, e isso deve continuar, significando que os apóstolos não estão mortos, nem os profetas. Mas a igreja em geral não está crendo nisso, não está tendo essa doutrina. Então, se elas não têm essa doutrina, significa que estão perdendo o vinho novo, significa que em vez disso elas estão tendo vinho velho. As mesmas coisas com estes sinais seguirão os que creem. Então, por que as pessoas não estão abraçando a libertação na igreja quando deveria ser todos os que creem? Não tipo 1% dos crentes. Não apenas tipo um ministério aqui ou ali que gosta de libertação, certo? Todos, certo? Então, há apenas alguns exemplos para mostrar a vocês para que vocês possam realmente entender que o vinho novo, a maneira de Jesus, a doutrina, a teologia, está faltando no corpo de Cristo em geral hoje. É por isso que precisávamos de avivamento, é por isso que Deus trouxe avivamento e é por isso que declaramos que o avivamento é agora. Aleluia. Então, na igreja 5F, muitos dos ensinamentos aqui são ensinamentos talvez que você nunca tenha ouvido antes. Parece uma nova teologia e doutrina? Provavelmente é vinho novo.
não vinho velho. Não é comum, o vinho novo não é comum hoje. Então, quando estou fazendo esta série Orando do Jeito de Jesus, estou ensinando vocês a orar da maneira do vinho novo, o que agrada a Deus, como a oração realmente deve ser e como ela é e como a oração pode ser eficaz. Amém? Glória a Deus. Então, na semana passada eu ensinei sobre como orar quando você precisa de milagres. E para te dar um pequeno resumo de recapitulação, o jeito de orar para receber milagres é este. Antes de tudo, Deus escolhe usar vasos para curar e libertar como sua principal forma de liberar, cura e liberdade de fazer milagres. Há exceções em que ele não usa vaso, mas essa é a principal forma dele, o princípio principal dele. E então ele usa servos de Deus, líderes na igreja, como ministério quíntuplo para liberar essa cura e libertação, como vemos no livro de Atos, onde diz que os crentes ficavam continuamente maravilhados com os sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Então, essa escritura nos mostra que a maior parte dos sinais, maravilhas e milagres estavam acontecendo na igreja através dos servos de Deus, líderes, ministros, quíntuplos, apóstolos, profetas. Porque eles receberam uma graça de Deus de um alto nível de unção e um alto nível de autoridade, amém? Então, as pessoas hoje tendem a orar, elas precisam de milagre, precisam de cura, liberdade, e estão orando, orando, clamando a Deus no quarto delas, onde quer que seja, mas elas estão ignorando os caminhos e princípios de Deus, que são o vinho novo, que muitas pessoas não conhecem agora. Ou conhecem, mas são orgulhosas e não querem fazer a maneira de Deus. Elas não querem receber de outro vaso, talvez. Ou talvez não gostem daquele vaso. Talvez tenham inveja daquele vaso. Ou talvez sofram perseguição se vierem e receberem através daquele vaso. Mas o problema é que Deus não vai contra a sua palavra e seus caminhos. Então, geralmente, quando as pessoas estão clamando por milagres, cura, libertação e não fazem da maneira de Deus, que é vir à sombra presente da unção, como através do apóstolo Pedro, posicionando-se onde a unção está fluindo através de um servo de Deus. Geralmente, quando as pessoas não fazem isso, elas não veem o milagre, não veem a cura, não veem libertação. É por isso. Simplesmente temos que fazer da maneira de Deus. Quando fazemos da maneira de Deus, torna tão fácil receber milagres, se torna tão simples. Como nos tempos de Pedro, eles vinham debaixo da sua sombra e a Bíblia diz que todos eram curados. A razão pela qual, número um, ele tinha um nível tão alto de unção e autoridade que até principados tinham que obedecer. É por isso que todos eram curados, porque os milagres aconteciam e estavam acontecendo com tanta facilidade. E número dois, esse é o jeito de Deus. Muito simples. É assim que Deus escolhe curar e libertar. Então, se você simplesmente se humilhar e se submeter aos caminhos de Deus, você verá os milagres acontecerem na sua vida. Muito simples, aleluia. Mas muitas pessoas perdem isso porque se agarram ao vinho velho e se agarram ao orgulho e perdem isso. Mas é fácil, é simples. O amor de Deus é tão grande que ele quer liberar esses milagres para você com facilidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, o jeito certo de orar para receber milagres é que você pode, por exemplo, se esta é a sua igreja ou se você está vindo pela primeira vez, você entende que esse é o caminho de Deus de curar e libertar. Então você ora com entendimento, entendimento que essa é a maneira de Deus. Então você está orando, entendendo que não se trata de orações performáticas. Não se trata de palavras de tipo ritual, orações que eu estou dizendo, mas simplesmente de crer e se submeter, aderir aos caminhos de Deus. E então eu receberei. Então você simplesmente pode orar: Senhor, estou indo à sua igreja, sua verdadeira igreja ungida. E estou indo hoje para estar debaixo da sombra da unção. Eu vou estar, e a sua unção vai derramar sobre mim como uma cachoeira através da sua serva, através da sua serva de Deus. Através da sua serva, sua apóstola, por exemplo. Eu creio que estou vindo para receber Deus.
Eu te agradeço antecipadamente por me curar hoje. Esses tipos de orações, Deus gosta, porque para agradar a Deus, precisamos ter fé. Então você está mostrando fé e mostrando obediência simples aos seus caminhos. Amém? Então, essa é a maneira simples de orar. E então você vem e recebe. Você não precisa ficar orando por horas e horas em voz alta, dramaticamente. Isso não vai afetar, tipo, ah, tá. Como se Deus estivesse tipo, tá bom, agora eu vou liberar a cura. Não funciona assim. Você não precisa acrescentar jejum para tentar mover o coração de Deus. Agora, há alguns casos com opressão demoníaca extrema, em que o jejum é importante, porque quando você jejua com a direção do Espírito Santo, isso faz a carne morrer ainda mais e o espírito se levantar. Então, às vezes, em preparação, mas não é sempre, não é uma regra tipo, se você precisa de libertação, você precisa jejuar antes de vir à igreja. Isso não é uma regra, não. Mas se você tem opressão demoníaca severa e ou Deus está te guiando. O Espírito Santo está te guiando a jejuar antes de vir. Faça isso em preparação. Mas você não está jejuando para conseguir algo. Você não está jejuando tipo, Senhor, deixe-me te mostrar com performance que o Senhor deveria me curar. Sabe? É isso que muitas pessoas pensam. Elas pensam que a performance delas de rituais move o coração de Deus. Mas é a fé e a obediência que movem o coração de Deus. E Deus já quer te libertar, então você não precisa realmente, tipo, mover o coração dele para conseguir cura e libertação. Você só precisa ir de acordo com os caminhos dele. Amém? Aleluia. Então, sim, seu jejum não é para tentar fazer Deus fazer alguma coisa, tem a ver com fazer sua carne diminuir, para que os demônios tenham menos domínio. Amém? Aleluia. Então, agora eu sobre quero ensinar sobre este fato aqui, que há diferentes tipos de orações no reino. Há uma oração feita pelo servo de Deus, tipo servo de Deus, quero dizer ministro quíntuplo. E depois há orações dos cidadãos, aqueles que não são ministros quíntuplos, mas são cidadãos no reino. E essas orações são diferentes. E com isso, quero dizer, quando você olha para os filhos de Israel, eles estavam clamando e orando por libertação. E Deus ouviu as orações deles. Mas as orações deles não levaram diretamente a libertação deles a acontecer. Tipo, nós oramos e então, bum, ali veio a libertação. Mas as orações deles levaram Deus a fazer coisas da maneira do reino dele de trazer libertação. Deus ouviu as orações deles e ele os amava. E ele viu que eles o queriam. Sabe, o coração deles estava voltado para ele através das orações deles. Então, Deus, porque os ama e viu que o coração deles estava voltado para ele, ele então encontra Moisés e o unge e o envia para libertar os israelitas. Essa é a maneira de Deus trazer cura e libertação. Mas muitas pessoas não percebem isso. Elas pensam que são suas orações que trazem diretamente a libertação. Quando Deus ouvir minhas orações o suficiente, quando ele me ver jejuando o suficiente, isso trará a libertação. Não, suas orações por libertação, precisando de libertação, precisando de cura, mostram a Deus que você o quer. Abrem a porta para ele vir em poder e te tocar. Mas ele faz isso levantando um servo, ungindo-o e o enviando para libertar você. Aleluia. Glória a Deus. E é por isso que é tão importante que as pessoas recebam o mover de Deus, o avivamento, os servos que Deus levantou, porque ele já respondeu às orações de tantas pessoas.
mas elas não estão indo ao lugar para recebê-las, onde elas as receberão. É como se as pessoas não aceitassem Moisés. A libertação está facilmente ali. Todo o poderoso poder de Deus está em Moisés para transformar o coração de Faraó, para abrir as águas do Mar Vermelho, para prover alimento no deserto. Mas você precisa aceitar os caminhos de Deus, você precisa aceitar o servo dele para receber essa libertação, provisão, os milagres, a proteção, a terra prometida. Amém? É incrível como estou ensinando nesta série e este milagre incrível aconteceu esta semana. É um grande testemunho e uma imagem do que Deus está ensinando nesta série. No mês passado, em outubro, eu fui a um show do Sight and Sound pela primeira vez. Sight and Sound é o teatro que apresenta, acho que, apenas musicais bíblicos, histórias da Bíblia. Eu fui na Pensilvânia, em Lancaster, em outubro, e assisti Daniel, o show do Daniel. E quando eu estava lá, assim que cheguei, durante todo o show, e especialmente depois, eu senti o coração de Deus tão fortemente. O coração de Deus para tocar em poder o seu povo que estava lá naquele dia. Eu senti que muitas pessoas ali, porque eu estava entre provavelmente alguns milhares ou mais, se eu tivesse que adivinhar. E eu creio que a maioria deles eram crentes. E eu senti que muitos deles não tinham experimentado o Deus de poder, de milagres, sobre o qual estávamos ouvindo e assistindo nesse show de Daniel. Fazer estes sinais e maravilhas na fornalha de fogo e na cova dos leões, nos corações dos reis. E eu senti esse ardor no meu coração vindo de Deus por essas pessoas. Milhares de crentes aqui para que os olhos deles se abrissem e para que fossem libertos. Eu podia sentir que muitas pessoas precisavam de libertação. E eu senti isso quando o show acabou. Eu senti uma paixão tão grande para ministrar as pessoas. Agora as pessoas estavam indo embora. Elas estavam indo embora, sabe? Mas eu simplesmente senti isso, essa paixão forte. E vinha do Espírito Santo. E eu simplesmente fiz uma oração simples enquanto estava sentada no meu assento. Eu apenas permaneci sentada por alguns minutos. Não lembro exatamente as palavras, mas algo como: Senhor, que o avivamento venha a este teatro, as pessoas que estavam aqui hoje, e que elas sejam libertas e que seus olhos se abram, que seus olhos se abram. Algo assim, muito simples. E então eu me levantei para sair e eles tinham pessoas no ministério de oração, tipo, se alguém precisasse de oração depois. Eles tinham pessoas em pé na frente, então um jovem, quando eu estava saindo, disse: Deus abençoe todos vocês. E eu estava com meus pais e Jontó. E eu disse: Deus abençoe você, foi incrível. E ele diz: Ah, Apóstola Catherine! Ele me reconheceu. E glória a Deus. Ele compartilhou que ele viu um vídeo anos atrás, meu, que apareceu da Igreja 5F nas redes sociais dele. E isso abriu os olhos dele para o poder de Deus e a realidade da libertação. E isso levou ele a ser liberto. Glória a Deus. Então, enfim, acontece que descobri no dia de ação de graças que aquele jovem contou ao principal, ele contou ao ator que estava interpretando Daniel naquela noite que eu estava lá. Então, eu recebi este e-mail que não vi até o dia de ação de graças. E este é o e-mail. Isso é do ator que interpretou Daniel. Tenho um relatório de louvor para compartilhar com você e seu ministério. Minha esposa e eu trabalhamos nos teatros Sight and Sound e temos orado por milagres e para que o avivamento começasse a acontecer na companhia e no ministério, e para que o público receba mais que um show, mas experimente Deus de uma forma tangível. Meu amigo estava fazendo o ministério depois do show e nos contou depois que você assistiu à apresentação. Eu acabei entrando naquela noite interpretando Daniel porque meus pais estavam na cidade e eu sou um dos 4 homens que cobrem esse papel. Tem sido uma bênção, mas uma temporada difícil navegando esse papel e eu tenho clamado a Deus por mais. E para vê-lo aparecer e fazer o que ele quer fazer. E na semana passada eu nunca tinha experimentado esse nível de foco, determinação, emoção, criatividade e presença.
Sinto que tenho lutado contra uma fortaleza na minha mente e alma em relação à minha identidade em Cristo e sentindo que não sou suficiente para fazer isso. Mas a semana passada, essas algemas caíram. Glória a Deus. Não sei se você trouxe um espírito de rompimento para aquele teatro ou se simplesmente orou por nós antes do show começar. E através dessa oração simples, poder foi liberado porque a libertação aconteceu. E por isso sou grato, muito grato. Meu coração está em paz e minha mente também. Catherine Kuhlman tinha um dom de fé e é isso que eu creio que você tem. Talvez tenha sido esse dom que abriu os céus naquele teatro e foi porque você apareceu e trouxe o poder de Deus com você. Deus te abençoe e seu ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu tinha feito uma publicação no dia de ação de graças, apenas compartilhando que eu tinha ido ao teatro, apenas fotos do teatro e coisas assim. E isso levou a sogra dele a comentar e ela compartilhou isso. Ela disse que o ator que interpretou Daniel, ela diz que aquele era o genro dela. Ele ouviu que você estava lá, mas ele não sabia dessa informação durante o show. Ele disse que fez sentido porque depois que descobriu, ele disse que o Espírito do Senhor estava mais forte do que jamais esteve durante uma apresentação. Ele disse que a presença de Deus estava tangível naquele dia. Ela diz manto, acho que ela quis dizer, tipo, liberado em partição para ele naquele dia, porque ele tem visto sinais e maravilhas desde aquele dia. Pessoas estão sendo libertas. Pessoas estão sendo libertas. E Deus até restaurou a visão dele, do ator que interpretou Daniel, para 100%. Milagres estão acontecendo. Glória a Deus. E ele compartilhou mais do que compartilhou. Eu queria poder contar os detalhes daquela noite e o que aconteceu durante aquela apresentação. Eu me lembro de não conseguir falar enquanto saía do palco, depois do ato 1, por causa da presença de Deus. Havia um ardor dentro de mim que aconteceu naquela noite e havia algo diferente naquele show. Obrigada por tudo que você faz pelo seu ministério. Eu creio que sua fé fez a diferença estando na plateia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E sabe, ele na verdade segue a Igreja 5F, esse ministério. Então, ele ama esse ministério e estava aberto, sabe? Então, no reino espiritual, ele já estava fazendo as coisas do jeito de Deus de receber. Quero dizer, de aceitar os servos de Deus, sabe? Não apenas orar, Deus me liberte e pronto, mas também aceitar os servos de Deus. Você vê? Então, na maioria das vezes, a maior parte dos milagres que acontecerão vai acontecer quando as pessoas vêm à Igreja 5F. Quando, por exemplo, a Igreja 5F é um exemplo, mas qualquer lugar onde a unção de Deus está, uma igreja onde a unção de Deus está, quer você venha online ou vai a uma conferência florescer ou um evento do Avivamento é agora, ou assistindo uma transmissão ao vivo, você se posiciona ali debaixo da sombra. Na maioria das vezes será ali onde esses grandes milagres vão acontecer. Amém? Mas então pode haver outras coisas que acontecem às vezes, como este exemplo, sabe? Em que eles não veio tipo à igreja pessoalmente, mas ele tinha aceitado no coração dele, eu como uma serva de Deus, esta unção. E então os milagres puderam acontecer facilmente quando a sombra veio sobre ele. Quando a sombra da unção veio sobre ele. Você vê? Aleluia. Mas este é um milagre tão poderoso para Deus fazer essa semana, enquanto estou ensinando sobre isso, sabe? Porque, imagine, ele estava tendo dificuldades por um tempo, orando por um tempo para ter esse rompimento e libertação. Mas aconteceu quando a sombra da unção se estendeu sobre ele. Você vê? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez, espalhando este avivamento. Uau! Glória a Deus!
Obrigada, Senhor. Então, quero mostrar a vocês alguns exemplos disso na palavra. Marcos 11:23 diz: Eu lhe asseguro e lhes digo com toda a solenidade: quem disser a este monte, seja levantado. Vamos desacelerar, não perca isso. Jesus diz aos seus discípulos: Eu lhes asseguro e lhes digo com toda solenidade: quem disser a este monte, seja levantado e lançado no mar, e não duvidar em seu coração, no poder ilimitado de Deus. Então, em outras palavras, você precisa ter aquela fé de criança, dessa unção que você carrega, que o reino de Deus está te apoiando quando você fala. Então, enquanto você fala e crê com fé que o governo do reino de Deus está te apoiando enquanto você anda no seu domínio, mas crê que aquilo que ele diz vai acontecer será feito para ele de acordo com a vontade de Deus. Por esta razão, eu estou lhes dizendo: quaisquer coisas que vocês pedirem em oração de acordo com a vontade de Deus, creiam com confiança segura, fé de criança, que vocês a receberam e elas lhes serão dadas. Aleluia. Então, isso pode se aplicar também para todos, para os cidadãos no reino, mas você precisa se certificar de que está indo de acordo com os caminhos de Deus, se posicionando debaixo da unção para receber aquilo pelo qual você está orando e pedindo. Amém? Mas também aplicamos isso aos servos de Deus. Estou ensinando agora como os servos de Deus oram. Então, isso é instrução aos discípulos sobre como os servos de Deus oram. Fale ao monte, use a autoridade que foi dada a você. Deus liberou unção aos servos de Deus. Ele colocou autoridade de alto nível nesses servos de Deus, para que quando eles declarem coisas, quando eles declarem que demônios saiam, que enfermidade saia, que o avivamento deve se espalhar, que o monte se mova, isso deve acontecer. Porque essas coisas são a vontade de Deus, com a pequena exceção de coisas que são mistérios, certo? Como há mistérios, como algumas pessoas morrem mais jovens do que achamos que deveriam, certo? Mas eram pessoas incríveis, com bons corações, certo? Às vezes alguém é muito idoso, mas a enfermidade é o que leva essa pessoa a falecer, certo? Ela não simplesmente morre em paz dormindo ou algo assim. Há mistérios como esse. É simplesmente assim que é. Há mistérios. Essa é a parte que é de acordo com a vontade de Deus, mas sabemos que é um princípio principal que os enfermos serão curados, que os oprimidos serão livres, que Deus quer que isso aconteça para o seu povo. Então nós andamos nessa fé. Ordenamos que os demônios saiam, que a enfermidade saia e temos fé que isso acontecerá. Pode ser que de vez em quando não aconteça, mas é aí que entra a parte da vontade de Deus, a parte do mistério de Deus, amém? Mas é o nosso trabalho caminhar nessa fé como uma criança, confiando que Deus vai se mover. E ele se move toda vez, que é de acordo com a sua vontade. Toda vez ele se move, amém? Aleluia. Então, sabe, muito disso é o vinho velho. Isso é o vinho velho. E estamos saindo disso no corpo de Cristo. Há diferentes níveis de vinho velho. Há resquícios de vinho velho em algumas pessoas. Talvez elas estejam andando e andando em milagres, mas ainda há resquícios de vinho velho. Porque é um processo. É realmente um processo que Deus faz para trazer esse vinho novo e embelezar a noiva. Amém? E então, um dos resquícios desse vinho velho é servos de Deus pensando que precisam realmente, tipo, orar com tanto esforço para fazer a unção se mover. Isso é o vinho velho, na verdade. Porque não vemos, sabe? Ouça a escritura que acabei de ler. Ela não diz nada sobre orar por horas para que a unção venha. A questão é que quando Deus realmente te chamou, quando Deus chamou um servo de Deus, ele colocou essa unção ali e ela está ali, neles. Não é algo pelo qual o servo de Deus precisa orar para vir em cada culto. Já está neles.
Está neles quando eles vão por lazer assistir um musical, por exemplo. Simplesmente está ali e simplesmente continua crescendo. Atos 3:6 diz: Mas Pedro disse: Prata e ouro eu não tenho, mas o que tenho, isso eu dou a você no nome, autoridade, poder de Jesus Cristo, o Nazareno. Eu amo isso. A versão amplificada em inglês diz autoridade, poder. Então isso significa que não é no nome de Jesus de uma forma religiosa. Não é esta é a senha secreta que faz demônio sair, o milagre acontecer, mas entre parênteses, essa versão amplificada faz um bom trabalho descrevendo, dando revelação, revelação do vinho novo. Realmente significa na autoridade e no poder de Jesus. Então, é por isso que, tipo, um servo de Deus não precisa sempre dizer, tipo, demônio, saia em nome de Jesus. Tipo, às vezes, se ele apenas diz, e eu faço isso às vezes, demônio, saia, seja curado. Eles estão fazendo a verdade e está no coração deles, no reino espiritual. Eles estão fazendo isso na autoridade e no poder de Jesus. Então, isso não precisa ser falado religiosamente. É a verdade, é o coração, é a fé na qual esse servo de Deus está andando. Então diz, no nome, autoridade e poder de Jesus Cristo, o Nazareno. Comece agora a andar e continue andando. Então essa pessoa era uma pessoa que era paralítica. Então Pedro a vê e ele não diz: Espere um segundo, vou voltar em meia hora. Tenho que clamar a Deus para me dar ainda mais unção para te curar agora. E ele vai: Senhor, por favor, cure este homem. Por favor, não me decepcione. Eu realmente quero vê-lo curado. Dá-me unção. Me dá mais unção. Eu vou precisar de mais unção para esse tipo de milagre. Ah, Jesus! Ararabararaxia. Derrama esta unção. Sabe? Não vemos ele fazendo isso. Ele diz: Eu tenho isso. O que eu tenho, eu dou a você. Então, o que eu já tenho, aquilo que eu tenho fé de criança, confiança de que eu tenho em mim, eu dou a você. Então, essa é a diferença entre Senhor, mova este monte, por favor, Senhor. Coloque a sua unção neste monte e mova ao Senhor. Essa é a diferença entre isso e monte, mova-se. Você vê? Aleluia. Aleluia. Então, sim, quando venho ministrar aqui, eu não preciso passar horas nessa oração religiosa para fazer Deus se mover em poder. É assim que é para os servos de Deus. Sabemos que Deus nos enviou, que Ele nos chamou e colocou a unção em nós, nos deu autoridade e nos deu esta missão. Então, quando eu estou aqui em pé ministrando, eu sei que Deus me enviou para fazer isso. Deus quer que isso aconteça. Ele me enviou para fazer isso, me deu poder para fazer isso, a força para fazer isso, a graça. Então, por isso, simplesmente deve acontecer. Não há dúvida quanto a isso. Quando você está em obediência a Deus, sabe? Eu estou em obediência a Deus, rendida. Não estou fazendo coisas erradas, sabe? Deus está me dando a unção. Ele me enviou para fazer isso, então vai acontecer. Eu sei que milagres vão acontecer hoje. Eu sei que os oprimidos serão libertos. Eu sei que os enfermos serão curados. Sei que Deus fará tantos milagres. Nem sei todos os milagres que ele vai fazer, mas ele vai fazer muitos. Ele vai fazer muitos milagres para pessoas assistindo online. Eu tenho essa fé antes de vir ministrar enquanto estou ministrando. E enquanto estou ministrando, em vez de antes de ministrar, ah, Senhor, não me decepcione. Oh, Senhor, quero ver pessoas serem curadas e libertas hoje. Oh, Senhor, unge-me com mais unção, para que o Senhor possa fazer mais milagres através de mim hoje, Deus. Cabe a Deus quando Ele quer liberar níveis mais altos. Mas eu sei que aquilo que Ele me chamou para fazer hoje, Ele já me deu o que preciso. Amém?
Então, não são orações religiosas minhas que fazem mais unção vir e milagres acontecerem. Não são orações de vocês a Deus por mais unção sobre a apóstola Catherine hoje, sabe? Isso não é o que faz os milagres acontecerem. Da mesma forma que eu fazer isso não é o que faz isso acontecer. E não é a música que pode estourar algumas bolhas, tipo algumas partes do vinho velho, mas não é tipo, se tivermos a música certa, então a unção virá mais. Eu me lembro no parque quando os demônios começaram a se manifestar pela primeira vez. Era Jantal e eu, só nós duas. Era eu tentando tocar piano com meus 2 anos de aulas de piano de quando era criança. Então eu era muito iniciante. E, obviamente, não conseguia tocar, tipo, acordes de música de ministração enquanto orava pelas pessoas. E nós não sabíamos como configurar. Não sabíamos como configurar uma faixa ou qualquer coisa naquela época, no começo. Então era apenas silêncio. Eu pregava e depois ficava em silêncio, enquanto eu subia para orar, por pessoa após pessoa após pessoa. E adivinhe quando o primeiro demônio se manifestou? Estava em silêncio. Na verdade, ironicamente, era o oposto de ter aquele som de música linda de ministração, porque naquele dia estávamos no parque público e havia uma festa social acontecendo a 3 metros de distância e as pessoas estavam com raiva porque estávamos tendo igreja perto delas e estavam tocando música heavy metal bem alto. Então, na primeira vez que o demônio se manifestou e foi expulso na igreja 5F, havia música heavy metal tocando e nenhuma música de ministração. Silêncio da nossa parte. Eu amo que Deus fez isso. Ele estava apresentando o seu vinho novo. Ele estava apresentando e ensinando os seus caminhos imediatamente com o primeiro demônio sendo expulso. Então, tipo, é bom ter música, sabe? Música é tipo excelência. É bom ter música, mas é como excelência porque ajuda as pessoas a não se distraírem. Se alguém tosse, bebê chora, não soa tão alto e distrativo se a música tá tocando, amém? E música é linda, é de Deus, quando é tocada com o coração ungido, amém? Então a música é uma coisa boa, queremos música, traz excelência, mas não faz a unção vir ainda mais. Amém? Aleluia. Então realmente não é tipo, ah, bem, talvez se todos nós adorarmos, então Deus decidirá vir. Não. Estamos tocando o coração dele quando todos nós adoramos. Estamos tocando o coração dele. Estamos exaltando-o. Mas, quando se trata dos caminhos de Deus para liberar milagres, é simplesmente que ele unge um servo. E o servo carrega essa unção e a tem e a libera. Como Pedro disse, eu dou a você. É assim que acontece. A única coisa que pode afetar se milagres acontecem ou não, quando há um servo ungido de Deus ali ministrando, é fé. Antes de tudo, lembre-se de que o servo de Deus precisa ter fé de criança. Você crê no seu coração que aquilo que você disse acontecerá. Então precisa haver a fé de criança, do servo de Deus, mas também a fé das pessoas, porque lembre-se de que a única vez que Jesus não pôde fazer muitos milagres foi por causa da falta de fé. Amém? Então, esse é o único fator. Fé. Não precisamos ficar ansiosos quando há uma dificuldade técnica e o piano ainda não está fazendo som. Eu não preciso ficar suando porque não fiz orações religiosas antes de vir ministrar. Amém? Glória a Deus. Diz em Atos 12:5.
Então Pedro ficou preso na prisão, mas a oração fervorosa e persistente por ele estava sendo feita a Deus pela igreja. Isso é quando Pedro estava na prisão, ele estava sendo perseguido por pregar Jesus. Então os crentes estavam orando fervorosamente e persistentemente. Na própria noite antes de Herodes trazê-lo para fora, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Preso com duas correntes e sentinelas estavam diante da porta guardando a prisão. De repente, um anjo do Senhor apareceu ao lado dele e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo: Levante-se rapidamente. E as correntes caíram das suas mãos. Glória a Deus. O anjo lhe disse: Prepare-se e coloque suas sandálias para estar pronto para o que quer que aconteça. E ele fez assim. Então o anjo lhe disse: Coloque sua capa e coloque sua mão. E os portões acabaram se abrindo sobrenaturalmente e ele foi libertado. Os anjos o ajudaram, glória a Deus. Então vamos avançar agora para o versículo 12. Diz que quando ele percebeu o que tinha acontecido, sabe, que os anjos os libertaram, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que também era chamado Marcos, onde muitos crentes estavam reunidos e estavam orando continuamente e tinham orado a noite toda. Quando ele bateu à porta do portão, uma serva chamada Rod veio atender. Reconhecendo a voz de Pedro, em sua alegria, ela não abriu o portão, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava em pé diante do portão. Eles disseram a ela: Você está fora de si. Mas ela insistia que era verdade. E eles diziam: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram completamente maravilhados. Glória a Deus. Então, eu quero ensinar vocês agora, porque estamos entendendo as orações e o que as orações fazem e como devemos orar, certo? Então, no vinho velho, essa escritura pode ser interpretada como, tipo, porque os crentes estavam orando consistentemente e fervorosamente a noite toda, Deus então decidiu que ele libertaria Pedro, abriria as portas da prisão. Mas na verdade, não foi isso que aconteceu. Isso é vinho velho. Lembre-se do que tenho ensinado esse tempo todo, tá bom? Servos de Deus, quando são obedientes a Deus, o governo do reino de Deus automaticamente os apoia. Está automaticamente se movendo em favor deles. Quando estão tendo problemas, eles estão ali para ajudá-los. Quando precisam de coisas, de certas coisas, portas para se abrirem, o reino do governo de Deus está ali para fazer isso acontecer, para abrir as portas, para liberar o que eles precisam, tá bom? Então, Pedro, ele está na prisão, mas ele sabe, eu estou na missão de Deus para a minha vida. Estou fazendo o que ele me chamou para fazer. E ele me deu tudo o que eu preciso. E eu sou obediente. Pedro sabe disso. Então, Pedro sabe que o governo do reino de Deus tem que apoiá-lo. Simplesmente assim. Simplesmente porque ele é um servo de Deus. Isso é o que precisa acontecer. Então, Pedro não está tipo, ah, meu Deus, espero que os crentes estejam orando. Deixe-me mandar uma mensagem para todos eles. Orem! Orem, 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 orem. Digam a todos os seus amigos e familiares para orarem. Se orações suficientes subirem, talvez o coração de Deus seja movido a abrir as portas. Não, Pedro sabia simplesmente. O governo do reino de Deus vai me apoiar. Eu vou sair daqui porque Deus me deu uma missão para fazer. E para fazer essa missão, eu preciso sair da prisão. Simples assim. Amém? Então, para os crentes orarem, isso era uma coisa boa. Era uma coisa boa e Deus quer isso, Deus quer isso. Mas ele quer isso não porque ele precisa das orações para então poder se mover, como se as mãos dele estivessem amarradas, sabe? Não, ao invés disso, ele quer que as pessoas estejam alinhadas com o coração de Deus.
quando o líder deles está em necessidade, ele não quer que as pessoas fiquem tipo: "Ah, Deus está cuidando deles, vou seguir com a minha vida", sabe? Deus quer que elas tenham fé, tipo, Deus está cuidando dele. É isso que estou ensinando a vocês. Deus quer que vocês tenham essa fé para que vocês não fiquem cheios de preocupações, ou algo assim, ou entrando em modo religioso do vinho velho. Tipo, eu tenho que orar tanto, religiosamente. Ele quer que você tenha essa fé que Deus está cuidando do nosso líder. Deus vai fazer um milagre pelo nosso líder. Deus vai abrir as portas para o nosso líder. Então, ele quer que você ore, mas dessa forma de estar alinhado com o coração de Deus, tendo amor pelo seu líder, sabe? Tendo compaixão e tendo esse desejo no seu coração, o desejo de Deus. Então, você ora, você ora. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por abrir as portas. Obrigada, Deus, por fazer esses milagres. Obrigada, Deus, por estar com os seus servos. Nosso líder, por exemplo, sabe? Mas não é tipo, ah, Deus, faça isso pelo nosso líder. Faça isso pelo nosso líder. Faça isso, faça isso, faça isso, por favor. Abra as portas, por favor, Deus. Implorando, sabe? E você pode fazer isso, tudo bem. Com emoções, tudo bem ter emoções, tudo bem orar com lágrimas às vezes, sabe? Tudo bem. Mas o que Deus quer ver é fé. Fé e entendimento dos seus caminhos. Amém? Aleluia. Então, voltando a Moisés, os israelitas estão orando para serem libertos. Então, o que Deus faz? Ele levanta um servo, ele unge o servo, ele dá ao servo, Moisés, tudo o que ele precisa para fazer todas essas coisas que são necessárias para libertá-los, certo? Mas imagine as pessoas chorando e orando por libertação. E então, enquanto isso, Moisés está perguntando a Deus: Senhor, como eu posso fazer isso? Eu gaguejo, sabe? Ele apareceu para ele na sarça ardente e ele está tendo essa conversa com Deus ao mesmo tempo em que as pessoas estão orando por libertação. Então, eu só compartilho essa percepção para que você saiba, tipo, quando as pessoas estão orando, quando vocês estão orando, igrejas mornas estão orando por liberdade. As pessoas ali, elas estão orando por liberdade, por cura, para milagres acontecerem. Deus, enquanto isso, está no processo de responder às orações delas, levantando um servo. Então, ele estava nesse processo. As pessoas estão pensando que precisam acrescentar coisas, acrescentar jejum ou algo assim para tentar mover mais o coração de Deus ou algo assim. Mas Deus está ouvindo e já está se movendo. E é apenas um processo e está levando tempo. E você precisa estar com os olhos abertos e pronto para receber a libertação quando Deus a liberar. Esteja pronto para Deus liberá-la através de um servo. Amém? Em vez de continuar orando e orando e orando. Aleluia. Então, vemos hoje, no tempo de hoje, que as pessoas estavam orando por avivamento na América e além. As pessoas estavam orando e orando por gerações, e essas eram boas orações, eram como as orações dos israelitas, eram boas orações. Orações espirituais, não tipo orações religiosas. Eram boas orações que Deus queria que elas orassem. Então Deus ouviu as orações. Então ele disse, na verdade, meu pai espiritual, o profeta Jordave, ele profetizou que Deus o enviou da sua casa na Tanzânia, África Oriental, para Los Angeles em 2016. Em 2016, eu participei de uma conferência em que ele estava ministrando. E 2016 foi a primeira vez que eu vi ele, então eu vi ele ministrar pela primeira vez. Então eu recebi uma conferência em Los Angeles, na nossa igreja. Foi tipo o lançamento dos nossos cultos de domingo, na verdade. Quando tínhamos um nome diferente. Nós não éramos Igreja 5F naquela época. Tínhamos um nome diferente. E ele disse: Deus me enviou da Tanzânia, África Oriental, para Los Angeles, Califórnia, América, por essa razão. A razão principal não era, na verdade, para ministrar às pessoas naquele dia. Isso era parte da razão, sim, mas a razão principal era esta: profetizar esta palavra para o povo da América e do mundo. Mas começando pela América. E era isto. Deus ouviu as tuas orações aqui na América por avivamento. Deus as ouviu e as respondeu agora. Agora, Deus está
derramando apóstolos e profetas, começando aqui na América, que serão ungidos e estarão à frente, liderando este avivamento que Deus trouxe e que se espalhará de Los Angeles para todos os Estados Unidos e para todo o mundo. E nada, eu repito, nada pode parar este mover de Deus. É uma coisa nova que está vindo. Essas foram as palavras dele, praticamente quase palavra por palavra. E ele é um verdadeiro profeta de Deus. Vocês os conhecem pelos seus frutos. E se você não sabe quem ele é, se você não quer aceitar a minha palavra, você pode olhar para os frutos. A Bíblia diz que um bom fruto tem que vir de uma boa árvore. Por exemplo, eu, como filho espiritual, se você me vê como um bom fruto, você precisa saber que isso veio de uma árvore boa. Portanto, uma árvore verdadeira, portanto, um profeta verdadeiro. Então, enfim, este é um verdadeiro profeta de Deus que falou essas palavras. Essas palavras não eram apenas para a nossa igreja. Essas palavras não eram apenas para a cidade de Los Angeles. Essas palavras não eram apenas para os cristãos carismáticos, aqueles que estão abertos à libertação, ao ministério de libertação e ao ministério apostólico e profético. Essa profecia era para todo o corpo de Cristo na América e além, o mundo inteiro. Profecia verdadeira e verdadeira palavra de Deus. E eu te digo, eu sei disso com todo o meu coração. Deus queria e ainda quer que todos os seus crentes na América, todos os seus líderes na América e no mundo, que aceitem esta profecia. É como Moisés vindo e dizendo: Deus me enviou a vocês para libertá-los. Deus enviou essa profecia através do servo de Deus, dessa forma. Palavras verdadeiras de Deus que eram destinadas a um grupo de pessoas, para todo o povo de Deus, porque esses são os caminhos de Deus que muitos escolhem ignorar. E todo mundo quer ouvir de Deus do seu próprio jeito. Mas Deus tem uma forma de falar corporativamente a todo o corpo de Cristo. E isso é através de verdadeiros profetas, especificamente profetas gerais. Amém. Então, essa palavra foi como ele realmente até disse: então agora o avivamento está aqui. Tá, então agora naquela época, tipo, a partir daquela palavra, eu continuei declarando que o avivamento é agora. Foi assim que começou essa declaração, através daquela profecia toda semana. E 3 anos e meio desde aquela profecia, antes do primeiro demônio se manifestar, vimos o avivamento começar. Mas o avivamento realmente começou. Sabe, assim como os israelitas, eles estavam presos no Egito por um tempo, mas o avivamento estava ali. O libertador deles estava ali. Deus estava no processo, ele estava fazendo sinais e maravilhas. Claro, eles ainda não tinham visto a libertação deles, mas os sinais e maravilhas tinham começado. Os sinais e maravilhas que aconteceram no Egito. Aleluia! Então Deus está fazendo maravilhas antes de vermos o que consideramos ser avivamento. Quando o avivamento começou em 2021, amém? Então ele continua a se mostrar, a provar que essa profecia é verdadeira, que o avivamento é agora. E o profeta Dr. Jordave disse: não é mais tempo de orar por avivamento, porque o avivamento está aqui. É como Moisés vir e você fica tipo: Senhor, liberta-nos. É como, sabe, você está passando para fora do Egito e está dizendo: Deus me liberte, envie-me para a terra prometida. Já está acontecendo. Porque você está orando sem entendimento e está desperdiçando tempo. Então, esse assunto é muito longo, então eu vou me aprofundar ainda mais na próxima semana. Amém? Então, aprenderemos mais sobre isso na próxima semana, mas apenas sobre o que estou prestes a compartilhar. Vou compartilhar na próxima semana, sabe? Como orar, orações de intercessão, sabe? Não só por si mesmo, mas por outros, pelos seus filhos. Como orar por avivamento para a sua igreja, sabe?
como orar fora de si mesmo, por coisas que não é por você, para Deus se mover na vida das pessoas e no avivamento. Eu vou estar ensinando isso semana que vem. Mas para começar, com o que quero compartilhar, sabe? As pessoas, elas estavam orando por avivamento para a América e começou de uma forma boa, de uma maneira boa, com o Espírito Santo. Mas honestamente, Deus respondeu essas orações. Então, não é espiritual orar mais por avivamento. Agora é tempo de aceitar o avivamento que Deus trouxe. Aceitar os servos de Deus que lideram o avivamento. Aceitar todas as coisas que fazem parte deste avivamento, o profético, o apostólico, o ministério de libertação, a perseguição que vem com isso. Agora é hora de aceitar, não apenas assistir de longe, mas mergulhar nisso, pegar a onda do avivamento e fazer parte do avivamento, para que Deus possa te levantar para ser um vaso poderoso e ungido de Deus, guerreiro do avivamento, para que o avivamento possa continuar crescendo e alcançar os confins da terra. Mas as pessoas estavam orando por avivamento ali, orando, orando, orando por avivamento. Teve muitas grandes conferências, muitas pessoas vindo orar por avivamento, então acabam institucionalizando isso. E continuam fazendo essas conferências de orações para orar por avivamento e outros tipos de organizações ou coisas orando por avivamento, mas Deus já respondeu. Então é por isso que é tão importante realmente agarrar o vinho novo e deixar o vinho velho. É por isso que é tão importante orar da maneira de Jesus, porque você poderia estar fazendo algo tão religioso que foi institucionalizado, que não é guiado pelo Espírito Santo, desperdiçando tempo, desperdiçando, atrasando o seu propósito, perdendo a oportunidade de receber de Deus, perdendo a oportunidade de mergulhar no avivamento e receber todos os milagres que vêm com o avivamento e ser um vaso poderoso de Deus cumprindo o seu propósito. Amém? Aleluia. Então, é hora agora. É hora agora de mergulhar completamente. Veja a seriedade de estar totalmente no vinho novo, de orar da maneira de Jesus, de discernir: isto é vinho velho, isto é religioso. Eu não vou mais fazer isso. Talvez eu tenha feito isso por muito tempo. Muitos dos meus amigos ainda fazem isso e ainda creem nisso, mas eu escolho me render a Jesus. Eu escolho fazer as coisas da maneira de Jesus. Não da maneira do vinho velho, da maneira de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, fique animado, prepare-se para a próxima semana, onde vou compartilhar mais sobre como orar da maneira de Jesus. E encorajo você a meditar nessa palavra essa semana. Coloque isso dentro de você, este vinho novo. Isso não vai vir imediatamente, você precisa colocar isso dentro de você, amém? Medite nisso. Renove sua mente com isso. Aleluia.